Lucas 22, versículo 31, fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, quem respondeu? Pedro, né? Estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. Agora vai mais para frente um pouquinho, no versículo 54, no mesmo capítulo, fala assim: então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu-o sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outra afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Amém? Queridos, eu quero falar em pouco tempo sobre o tema dessa palavra. Eu titulei como o fracasso de um cristão, ou fracasso de um homem ou de uma mulher. Todos nós estamos suscetíveis a entrar num fracasso cristão, ou numa crise cristã. Nenhum de nós está imune a isto, porque a Bíblia já nos diverte: aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né? Domingo passado o pastor Zé Carlos falou sobre a crise, as atitudes para sair de uma crise. O tema que eu estou querendo passar para os irmãos, e antes, as atitudes para chegar a uma crise. Então são atitudes que um dia nós possamos passar. Talvez você aí está até passando. Por que eu estou querendo? O Espírito Santo me chamou a atenção nessa palavra, que falou muito comigo. Encontrei com o irmão semana passada, o irmão que era um crente, era um homem de Deus, um homem que ganhou muitas vidas para essa igreja, desviado. Encontrei com ele: irmão, você sumiu. Pois é, irmão, estou andando aí, mas eu ainda vou lá. E realmente, de vez em quando ele vem cá. Eu não sei se ele está aí, talvez ele até esteja aí. E eu olhava nos olhos dele, aquele homem se esfriou, fracassou nos caminhos cristãos, está desviado. E a Bíblia nos adverte que aquele que conhece os caminhos do Senhor e se desvia dele, o seu estado se torna pior do que era antes. E eu vejo nos olhos dele, eu vejo a dificuldade que ele está, eu vejo mais ou menos, eu entendo aonde que ele está, totalmente longe, fracassado dos princípios cristãos. Aqui nós vemos um homem, naquele versículo 31, que estava falando para Jesus: eu estou pronto para você a ir até para a morte. O que aconteceu com este homem? Que depois ele nega Jesus por 3 vezes. Todos nós um dia estava como fogo. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos ali, fogo ardente, o Espírito, aquilo ali, aquele fogo, depois daquele fogo se torna uma brasa. Se olha para aquele homem, aquela mulher, só tem uma brasa. Passa mais um tempo, eles só estão um tição, só sai uma fumacinha. E muitos ainda, você olha, não tem nem fumaça. Então o que eu vejo, o que eu olho, o que eu aprendo?
Que proveito? O que aconteceu com aquele homem de Deus? O que aconteceu? Que ao mesmo tempo ele estava lá em cima e mesma hora ele estava lá embaixo. Então tem alguns princípios, eu quero passar para vocês, como igreja, alguns princípios, algumas coisas que aconteceu com aquele homem, que diminuiu, que ele fracassou. E o primeiro eu quero falar com vocês, sabe o que é? Nós não temos aqui a folha para as células, mas quem quiser anotar, que anota. O primeiro princípio foi a falta de amor. A falta de amor daquele homem. É tanto que lá em João 21, Jesus já ressuscitado, aparece para Pedro e fala para ele assim: Pedro, tu me amas? É claro, Senhor, que eu te amo. Senhor, tu me amas? É claro que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Em João, lá diz Jesus já ressuscitado, porque Pedro, ele fracassou. E nós também estamos sujeitos a fracassar também. Então, algumas coisas que aconteceu. Olha para você ver no versículo 24. Pedro seguia de longe. O que é, irmão, seguir de longe? É quando você, meu irmão, começa a vir na igreja num dia, falta dois domingos, depois vem de novo, vai um dia na célula, depois falta 3, você começa, são princípios que vai faltando amor no seu coração, e você vai perdendo a essência. Você no começo era aquele homem, aquela mulher guerreira, eis-me aqui, e de repente, você começa a seguir de longe. Olha no versículo 54, Pedro começou a seguir de longe. Você vem um dia no redil, depois passa não sei quantos semanas sem vir novamente, né? Você começa a orar, ora e depois não ora mais. Você abre a Bíblia um dia, depois você abre depois de 5 dias para frente. Você está seguindo Jesus de longe. Você está começando a virar brasa. Tome cuidado. Segunda coisa que eu vejo, olha no versículo 55. Sentou na roda dos escarnecedores. Quer dizer que Pedro, a hora que Jesus foi preso, ele não ficou junto com a mãe de Jesus, ele não ficou junto com os discípulos, ele foi e sentou na roda dos escarnecedores. Esse irmão está sentado, que eu encontrei com ele, está sentado na roda dos escarnecedores. Eu sei que ele está bebendo, sabe? E isso é um passo para você cair, é entrar em fracasso, é um passo. É um pé na igreja, outro no mundo. Eu já passei por isso, irmãos. Eu lembro, quando eu aceitei Jesus, eu ainda fiquei com um pé lá, outro aqui. Mas Deus, a palavra de Deus diz que é de glória em glória, e eu firmei na rocha, veio vento, tempestade, e eu balancei, mas eu não caí. São princípios, o amor estava dentro do meu coração. O amor falou mais alto, porque a falta de amor, irmão, traz isso, traz o seu fracasso, né? Olha no versículo 57, ele negou Jesus. Isso que nos ensina que não consegue trabalhar com a verdade. A mulher chegou para ele: você é um deles. Ele pegou e falou assim: não, eu não conheço, está ficando louca. Não consegui falar a verdade. A falta de amor faz com que o cristão comece a mentir. Ele chega atrasado no trabalho. Ué, o que foi? O patrão perguntou: rapaz, foi greve nos ônibus. Nada. Ele começa a mentir para sua esposa, ele começa a mentir para o seu líder. O que foi que aconteceu que você não veio na igreja? Ué, irmão, uma dor de cabeça, fulano passou mal, o ministro espirrou, ele fala que passou mal. Você começa a falar coisas que não são verdades, assim como Pedro. Não, eu não conheço. Isso expressa a falta de amor. Outra coisa,
ele negou sua relação com Jesus. Olha para vocês no versículo 58, o que fala? Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Aí o que ele respondeu? Homem, não sou, não sou. Sabe o que é isso, irmãos? É quando você é crente, você é um homem, uma mulher cristão, e você trabalha e ninguém sabe que você é cristão. A sua Bíblia tem que ser pequenininha, tem uns que nem Bíblia não está, ainda mais agora com o tal de celular, né? Ele tem vergonha, ele trabalha num lugar 5 anos, ninguém sabe que ele é crente, ninguém, não consegue trabalhar com a verdade, ele não expressa o amor para Deus. A pessoa pergunta para mim: você é crente? Eu falo: graças a Deus. Eu quase jogo gosto na cara dele, tanta vontade que eu tenho de expressar. E muitos começam a se esfriar, falta de amor, com vergonha. Pega a Bíblia, esconde ela, enrola ela no papel e vai para a igreja, escondidinho. Ô irmão! Esconde, falta de amor. Por último, no versículo 60, ele demonstrou ingratidão. O homem: não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o cara cantou. Quando você deixa de demonstrar sua gratidão. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Lembra-te de onde tu saístes. Lembra de onde Deus te tirou. Está lembrando? Está pensando? Pensa aí. Seja mais grato com Deus. Se não está bom, meu irmão, dá graças. Em tudo dá graças. Mas nós precisamos aprender a ser mais gratos. Lembraste onde saíste? Aqui Pedro esqueceu. Eu não conheço. Você está ficando louco? Do que você está falando? Então, é outro personagem que eu gostaria também de falar com a igreja. Jonas. Todos conhecem a história de Jonas. Jonas, Deus chegou para ele. Eu estou usando, irmãos, alguns personagens bíblicos para nos mostrar alguns princípios que eles erraram e que nós às vezes estamos errando e também podemos errar futuramente, amém? Então Jonas, Deus chega para ele e fala para ele: Jonas, vai para a cidade de Nínive e prega para aquela cidade, que eu vou destruí-la. É uma cidade pecadora, eu vou destruir. Jonas, o que é que ele faz? Ele foge. Ele fugiu. Isso fala de não demonstrar amor a Deus. Quando alguém te fala para você: irmãos, a partir de agora você vai ser um líder de célula. Que é isso? Não estou preparado não. Irmão. Não, tem outro mais preparado que eu. Irmão, você vai levar a palavra na célula. Nossa, meu Deus do céu. Isso é você fugir. Isso é falta de amor com Deus. Você está fugindo, assim como Jonas fugiu e entrou no navio. Aí sabe o que aconteceu para ele? Ele achou que estava no navio, ele não estava escondido não. Ele pegou e desceu para o porão. Quando fala desceu para o porão, irmãos, é a falta de amor para a si mesmo. Quando fala descer, irmão, é você não dar valor em você mesmo. Todos os milagres de Jesus, a maioria deles, quando Jesus ia fazer os milagres, falava assim: levanta-te, toma o teu leite e anda. O homem da mão ressequida fala: levanta, vem para o meio. Deus quer que nós levantemos, não descemos. Muitos estão na caminhada cristã, já está no meio, em vez de subir, ele está querendo descer. Em Colossenses 3 fala: olhai para as coisas lá do alto, leva o seu pensamento lá para o alto. Deus quer que nós olhemos sempre para o alto. Jonas, o que ele fez? Desceu. E por final, sabe o que ele fez? Ele foi dormir.
Ele foi dormir, irmãos. Isso demonstra a falta de amor ao próximo. Faço uma pergunta para você, como igreja: você conhece alguém que está passando dificuldades perto do seu OIC, lá onde você convive? Alguém que está precisando de levar uma palavra de Deus? Você conhece? Porque eu conheço demais. Levanta a mão, vocês conhecem alguém que está precisando de Deus para fazer um milagre na família, que está em briga, que está em dificuldade financeira? Você não conhece alguém desse jeito? Eu conheço, irmãos. Então, quando você dorme, você está faltando amor a Deus e amor ao próximo. Porque muitos estão padecendo, irmãos, indo para o inferno, e você está de lado e não tem oportunidade de pregar, de falar as boas novas para aquela pessoa. Você está dormindo um sono espiritual. Você está entendendo, igreja? Amém? As pessoas do nosso lado estão indo para o inferno. Outro personagem que eu quero falar para vocês, para nós fecharmos esse tópico, que é a falta de amor, é o filho pródigo, irmãos. O filho pródigo, todos conhecem a história. Chegou ao pai, né? Falou: pai, me dá o que cabe a mim, eu quero que o senhor pegue a minha herança, me dá o que cabe a mim, e eu vou viver absolutamente. Pronto, o pai: para que isso, meu filho? Não, eu quero. Ele faltou demonstrar, porque quando fala o pai, o filho pródigo, o filho somos nós, e o pai do filho pródigo é Deus. E muitos estão querendo a sua herança logo. Me dá o que cabe a mim. O que aconteceu com o filho pródigo, vocês lembram? Ele trocou o banquete em casa pela lavagem longe de casa, porque ele começou a passar dificuldades. A Bíblia diz que ele foi comer lavagem. Então muitos estão tendo a oportunidade de receber a palavra de Deus, como estar aqui, mas muitos estão lá fora. Onde que está esse irmão que eu vi? Se ele não estiver bebendo, talvez ele está aí se embriagando. Muitos estão trocando o seu banquete, porque isso aqui é banquete, amém? É banquete. Você é um privilegiado. Não que eu sou alguma coisa, mas o Espírito Santo está falando no seu coração. Estão trocando esse banquete por comida de porcos lá fora. Falta de amor. Ele trocou a companhia do pai e dos irmãos pela companhia de porcos. Muitos estão querendo viver uma vida, um pé aqui, outro lá, vivendo com pessoas ímpias, com pessoas que não temem a Deus, com pessoas que vai dar um conselho para você: larga dessa mulher, rapaz, larga desse homem. Pessoas que não temem, que não têm princípio. Fala para esse patrão, manda ele para aquele lugar, ruma outro serviço, tem demais. É isso que nós vemos, é trocar a companhia, entendeu? Outra coisa que aconteceu com ele é o conforto da casa pelo chiqueiro. Imagina, você conhece alguém neste momento que está no bar bebendo? Eu tenho parentes meus que estão. Hoje é domingo, eu tenho 17 funcionários, eu tenho certeza que muitos dos meus funcionários estão ainda. Eu chego lá, prego para ele: rapaz, por que você chegou atrasado? Não, é porque eu tomei todas ontem. Tem uns que falam, irmãos, a verdade, né? Trocando o conforto da sua casa, a posição de chefe para o empregado mal remunerado. Aquele jovem, né, ele era líder, aquele jovem, ele era patrão. A Bíblia diz que ele era tão mal remunerado que não tinha dinheiro nem para voltar. Então isso demonstra falta de amor, irmão. Sempre que o amor esfria, tudo perde o sentido. Sempre. Se você deixar, meu irmão, seu amor esfriar de Deus, pode ter certeza, meu irmão, você vai esfriando, você nem percebe. E a Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao redor, né?
rodando. Aí ele olha para a sua casa vazia, ornamentada, e olha lá, nossa, mas aquela casa ali, eu saí dela, mas olha como é que está a farra lá. Olha lá, vou voltar para aquela casa. Então, meus amados, aprenda. A falta de amor pode levar você ao fracasso. Segundo princípio, a falta de santidade. Ai, ai, ai. Irmãos, todos nós temos as nossas debilidades, sim ou não? Nós homens, debilidade do lado feminino, mulher também. Às vezes você tem a debilidade do lado financeiro, às vezes você, o seu orgulho. Todos nós sabemos das nossas debilidades. Eu quero dizer para você que você sabe da sua fraqueza. Você homem, você sabe da sua fraqueza. Você mulher, você sabe da sua fraqueza. Eu sei da minha. E o inimigo também sabe das nossas fraquezas. E ele usa dessas fraquezas para nos pegar. Tem um versículo, se não me engano, em Provérbios, que fala: aquele que tem pólvora no bolso, não chegue perto do fogo. É verdade ou não? Aquele que tem pólvora no bolso não pode andar perto do fogo. Se você tem essa fraqueza, irmão, fuja, corra. Davi, o que era a sua fraqueza? É o lado feminino dele. Ele não podia ver a mulher. Lá em Samuel, 2 Samuel 11, 27, fala, por que Davi pecou, irmãos? Por que Davi faltou santidade? Por quê? Porque ele estava no lugar errado. Ele estava no lugar errado, na hora errada. A hora que os seus guerreiros foram para a guerra, ele ficou em casa. Ficou tranquilo em casa. A Bíblia diz que ele saiu no terraço e olhou para baixo e viu uma mulher muito bonita trocando de roupa. E ele perguntou: quem é aquela mulher lá? Chamou o criado. Daquela mulher lá é esposa de Urias. Chame ela lá para mim. E a história vocês já sabem. Ele pecou com aquela mulher. Faltou santidade. Estava na hora errada e no lugar errado. Outra coisa que aconteceu com Davi: ele estava ocioso na varanda em tempo de guerra. Sabe o que é isso, irmãos? É quando tem alguma coisa para na igreja. Isso também fala comigo. Quando você está ocioso, quando você está parado, não quer trabalhar, não está sabendo de nada que está na igreja, não tem evento, não participa de nada, é aquele crente domingueiro. Meu papel é vir domingo na igreja. E muitas das vezes o inimigo, sabendo que você tem uma fraqueza, que você está ocioso, porque aqui ele não chega. Ele vai chegar na sua fraqueza, na falta de santidade sua. Outra coisa, ele fixou os seus olhos e o coração onde não devia, porque ele estava ali, olhou para baixo, fixou os olhos. Agora eu te pergunto, você jovens, você adulto também, mulheres, onde tem andado os seus olhos? Como é que estão os seus olhos no Facebook ultimamente? Você está tendo olho só para computador? Seus olhos não estão para o tal de zap, não? Porque isso é a febre. Tem crente que agora está ocioso. Ele entra na igreja. Esse dia atrás eu estava lá atrás, eu não aguentei, irmãos. Eu não aguentei. Tinha um jovem lá e ele porque eu olhei assim, e ele no tal de zap. E eu falei: meu Deus, dai graça. Eu não aguentei. Falei: irmão, na palavra, irmão, ele olhou para mim assim: você está perdendo a melhor parte. Ocioso, fixar os seus olhos aonde não deve, pode fazer você também cair nesse princípio da falta de santidade. Seus olhos não estão só na sua namorada, não? Sabe que os seus olhos não estão no seu filho, não? Você não está idolatrando o seu filho, não?
porque tem casa que quem manda lá é o filho, né? Mas quero dizer para você, irmão, Deus é um Deus da segunda chance, amém? E Ele deu a segunda chance para Pedro, deu também a segunda chance para Davi, e Deus vai dar a segunda chance para você também, se você estiver nessa situação, ou às vezes você pode entrar, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Por último, o que aconteceu com Davi? Ele cedeu ao desejo da carne. Irmão, quando acontece isso é porque você já não tem mais domínio do seu eu. Davi já não deu conta mais. E quando você comete um pecado assim como Davi cometeu, meus irmãos, muitos se esfriam, se apagam, não querem nem saber da igreja mais. Por quê? Porque ele caiu, ele não dominou. Ele tem que ter vergonha de orar. Eu conversei há muito tempo atrás com o irmão, ele falou assim, não, sabe que Deus vai me perdoar, porque eu tenho muito tempo que eu estou dizendo. Eu falei, rapaz, Deus tem um coração longânimo, Deus está com o braço aberto. A Bíblia diz que Jesus falou assim, que os sãos não precisam de médico, é de você mesmo, é de você, com seus carrapichos, com seus carrapatos, com seus berne. Deus quer tirar isso tudo de você. Deus quer tirar você do jeito que você estiver, irmãos. Deus quer fazer você um novo homem, uma nova mulher. É o Deus da segunda chance, meus irmãos. Terceiro princípio que eu quero comentar com os irmãos é a falta de oração. Mudou o som aqui, irmão. Não sei se estava bom daquele jeito, parece. É a falta de oração. É quando um cristão, ou um homem ou uma mulher, irmãos, deixa de orar. Porque no começo, irmãos, mesmo que não saiba, ele tenta, ele se esforça, ele quer ler. E o homem e a mulher, irmão, começa o início do fracasso dele quando ele começa a deixar de orar. Eu não sei, o Espírito Santo está falando no seu coração aí. Eu não sei se você está tendo esse princípio de orar todo dia, de ler a palavra todo dia, irmãos. Você pode falar assim, irmão, mas eu não tenho tempo. Irmãos, tempo você tem, falta ter controle. Ah, irmão, você não sabe como é que é lá em casa, é filho que eu tenho que fazer. Ruma tempo, você tem tempo para televisão, tem tempo para o Zap, tem tempo para o Facebook. Mas nós não damos valor à oração. É onde começa o nosso fracasso também. Quando você deixa de orar, irmãos, primeira coisa que acontece com você, sabe o que é? Você perde a sensibilidade espiritual. Você não tem conhecimento, você não percebe. Eu costumo dizer, quem já vai na feira da marreta, sente alguma coisa ruim? Já acontece isso, quando a pessoa tem a sensibilidade, ele chega num ambiente, ele sente aquele ambiente pesado, e da mesma forma, quando ele entra num lugar, ele sente os ares. Eu estava vendo a irmã cantando, ela falando assim, gente, eu estou vendo a presença do Espírito Santo, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, é porque a sensibilidade espiritual. E eu vejo, hoje isso daqui eu sinto o Espírito falando com muita gente aqui. Eu sinto, por causa da sensibilidade espiritual. E quando você deixa de orar, quando você deixa de ler, meu amado irmão, irmã, e você visitante, você perde essa sensibilidade, você perde o sentido. A pessoa mente para você, beleza, não adianta discípulo mentir para mim não. Não adianta alguém, funcionário, vir falar comigo, eu sinto. Minha filha às vezes vem mentir para mim, eu sinto, minha filha. É sensibilidade espiritual, não minta para o seu pai. É sensibilidade, você sente a essência, certo? E isso é muito gostoso, é muito genuíno. Quando você perde isso, irmãos, é o início da decadência.
Outra coisa, quando há falta de oração, você perde a visão. É diferente a sensibilidade com a visão. A visão fala que você não sabe o que você quer da vida. Irmãos, nós estamos no momento, veja bem, nós estamos no momento da crise de identidade. Muitos jovens, e homens e adultos, mulheres adultas também, não sabem para que ele existe. Não sei para que eu estou aqui, não sei para que eu sirvo. O que você sabe fazer? Tudo. Mas tudo o quê? Nada. Você perde a visão, não tem foco. O homem ou a mulher que não tem foco, ele tem que ter alvo. Eu quero isso, eu quero ser um líder, eu quero ser um pastor, eu quero ser um empresário, eu quero casar, eu quero ser... Tem que ter alvo, irmãos. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero aumentar minha sensibilidade. Todos nós precisamos de ter alvo. E quando você, irmão, deixa de fazer esses princípios, você perde a visão. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Irmão, quando você perde a visão, você não sabe para que lado você vai. Outra coisa, você perde o senso de direção. Primeiro, quando você deixa de orar, vocês lembram? Primeiro, você perde a sensibilidade. Segundo, vocês perdem o quê? A visão. Me ajuda? A visão. Terceiro, o senso de direção. A Bíblia diz em Isaías 21, se não me engano 30, fala assim: quando desviares para a direita, quando desviares para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti, que dirás: o caminho é este. Então, meu amado, se você está orando, se você está lendo, se você está praticando esse princípio, meus irmãos, Deus vai falar para você: meu amado, toma essa direção, vai por este caminho. Ele vai falar para você, amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Então dá uma salva de palmas para o Senhor. E por último, para encerrar, outro último princípio, é a falta de controle financeiro. Ai, ai, ai. O que tem isso a ver, meu amado? O que tem isso a ver, irmãos? Vocês sabiam que eu li esses dias atrás, num livro, numa revista, que 80% das separações de casais tem alguma coisa a ver com o lado financeiro? Quem já leu isso aí? Já viu? 80% dos relacionamentos destruídos tem a ver com a falta de controle financeiro. Porque o varão ou a mulher de Deus, quando descontrola financeiramente, irmãos, ele perde a vontade de ir para a igreja. Primeira coisa, ele perde a motivação. Ele começa a entrar em intriga em casa. Por quê? Porque a mulher quer uma coisa e ele não tem condição. Os filhos estão precisando de alguma coisa e ele não tem condição. E vice-versa, porque tem muitas mulheres também que hoje trabalham. E aí começa, irmãos, uma guerra dentro de casa. Começa o inimigo, ele vê a falta de controle financeiro dentro de um relacionamento, dentro de um oico. Ele começa a fazer com que você venha de fracassar, de declinar a sua fé, os seus anseios, a sua vontade de crescer. Mas o que é que acontece? Por quê, irmãos? Porque gasta mais do que ganha. Se você ganha 3 mil, faz dívida de 3.500. Se não é hora disso não, mas assim, há coisas pequenas que o Espírito Santo está falando em você. Às vezes você está aí no cheque devendo, às vezes está apertado, e está entendendo, o Espírito Santo está falando isso com você, realmente. Às vezes você começa a se esfriar, não tem vontade de ler, não tem vontade de orar, não tem vontade de ir mais para a igreja, e começa a se afundar. Por quê? Porque você perdeu o controle financeiro. Você não poupa,
você não prepara aquilo que são as variáveis. A pessoa quer comprar um carro. Esse dia atrás um funcionário meu quis comprar uma moto. Irmão, você ganha quanto? Você ganha 1.500, você quer comprar uma moto 350, você paga 500 de aluguel, mas eu quero. Eu mandei ele embora, acertei com ele, para ele dar entrada na moto. Aí chegou agora, depois de 2 meses que tirou a moto, eu quero aumento, senão eu vou sair. Mas por quê? Não está dando. Eu falei para você, ué. Eu falei para você, eu te avisei para você. Falta de controle. Compra um carro, ai, põe atrás. Deus me deu, mas deve 60 prestação de 650 conto. Aí o filho pede um trem, a mulher pede um trem, não tem, meu bem, nem pagar o carro. Aí começam as brigas, falta de controle financeiro, né? Vocês lembram que José fez? Foi 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. O que José fez? Vocês lembram? Vamos juntar 7 anos, vamos guardar, que vai vir 7 anos. Nós, como cristãos, irmãos, nós temos que pensar nessas variáveis, porque a crise financeira pode afetar você espiritualmente. Mas eu queria que a igreja levantasse agora. E eu quero te dizer, já te digo, e volto a dizer para você, que Deus quer restituir o seu fracasso em bênçãos. Amém? Se você já passou e está passando, ou se você vai passar, que em nome de Jesus eu não desejo isso para você, mas que provavelmente vai, porque a Bíblia já nos fala do vale da sombra da morte, que nós vamos passar em vale, e vale fala de descida e subida, que você esteja preparado. Deus quer restituir para você, meus irmãos, o seu fracasso em bênção. Ele fez isso com Pedro, meu irmão. Ele fez isso com Pedro. A Bíblia diz que Pedro, quando ele foi restituído, qual Deus vai fazer isso com você? Diz que ele passava perto dos enfermos, que a sua sombra curava os enfermos. Tamanha bênção que deu. Ele negou Jesus, negou, mas Deus é Deus misericordioso. Deus quer fazer com que você seja a menina dos olhos dele. Davi pecou, faltou santidade, mas o que Deus fez com ele? A Bíblia diz que ele foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Quem quer ser chamado segundo o coração de Deus aí? Amém. O que aconteceu também com Sansão? Vocês lembram disso? Sansão também, né? Pecou, faltou santidade, casou com uma mulher filisteu, mas Deus deu para ele uma segunda chance. Deus quer dar uma segunda chance para você.